Ai, queridos, que bom estar aqui, que bom que você está aqui. Eu espero que você esteja com muita fome e sede. É tempo de cura. É tempo de cura, é tempo de cura. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em nos curar. O Senhor tem pressa em nos sarar. O Senhor tem pressa. E o que eu queria dizer para vocês é que o propósito da cura não é o fim, é só o começo. É só o começo. Não é o teu destino, é o start, é o começo. A cura, ela não é o fim, ela faz parte do processo. Quando a gente vê em Lucas, capítulo 17, ainda não é a nossa mensagem principal, por isso que eu não vou pedir para você se levantar, é só uma introdução. Lucas capítulo 17, Jesus ali fala sobre, existe ali a narrativa de um acontecimento, a partir do versículo 11, que é a cura dos 10 leprosos. Existiam esses 10 leprosos, esses homens, essas pessoas doentes, retiradas do convívio, elas eram ditas como imundas, elas não podiam mais estar perto da família de ninguém, era uma doença contagiosa e eles então eram tirados da cidade, eles viviam fora dos muros. E Jesus então chega a esses 10 leprosos e ele cura, e ele diz assim: olha, eu vou curar vocês e vocês vão avisar os sacerdotes que se vocês foram curados, nesse caminho vocês serão completamente curados. E isso acontece. Eles são curados. Porque não teve um que não se encontrasse com Jesus e que não recebesse a cura. Mas, no versículo 15 do capítulo 17, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqueles 9 que foram curados, chegaram a Jesus e acharam que o problema deles era a lepra. Mas aquele que voltou, que se prostrou e adorou Jesus, recebeu aquilo que de mais precioso Jesus pode fazer na vida de alguém, que é a eternidade. Ele disse assim: a tua fé te salvou. Jesus pode passar na vida das pessoas curando, mas se você não se prostrar, se você não voltar, se você não reconhecer, uma hora, amados, você morre. Esses 9 foram curados, foi momentâneo a cura, eles envelheceram, cada um teve um destino, mas aquele que decide se prostrar diante daquele que tem poder de curar, pode fazer infinitamente mais. E esse
sente mais. Só recebe quem se prostra e reconhece o poder. Por isso que a cura não é o destino, a cura é o começo. Ele tem interesse sim em nos curar, mas existe um propósito para isso. E o propósito é muito maior do que a cura em si. Aquilo que Ele tem a oferecer é muito maior do que aquilo que a gente pensa que é o nosso problema. Mas Ele está disposto a fazer. Ele sempre fez. Mas aquele que se rende e se prostra recebe da parte dele algo imensurável. Imensurável. Hoje, nós estamos aqui buscando estabelecer dentro de nós algo que é fundamental. É muito louco que com o tempo a gente fala e usa palavras e essas palavras elas vão perdendo o poder delas e o significado real delas e a profundidade dela de tanto que se usa. Hoje a gente usa essa expressão fundamental para coisas bobas e por isso banalizou. O Tuia não está aqui, ele que estava aqui na guitarra, ele é engenheiro. Para quem entende um pouco de engenharia sabe que o fundamento é o principal de uma obra. Não existe a menor possibilidade de se levantar um prédio, uma casa, paredes, se não está a construção bem fundamentada, porque senão arruína, não é? O fundamento é muito importante. Quando nós tratamos de um assunto fundamental, a gente tem que entender que esse assunto é de extrema importância para fundamentar a base daquilo que o Senhor quer sustentar nas nossas vidas. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para alicerçar, para fundamentar uma temática muito, mas muito importante, que você vai ouvir, e você pode falar, uau, quantas vezes eu já ouvi isso na igreja, mas eu estou aqui para te dizer que você pode ter ouvido várias vezes e nunca ter entendido, e é tempo de você entender, é tempo da gente se aprofundar, de maneira tão profunda, que tudo aquilo que o Senhor quer provocar, que assim seja fundamentado, não momentânea, não de uma maneira fluida, como Fernanda falou ontem, mas fundamentada, alicerçada. E o que nós vamos conversar hoje é sobre a paternidade de Deus. Porque, amados, a pergunta mais importante que a gente pode ter na nossa vida é: quem é Deus? Não existe pergunta mais importante do que essa: quem é Deus? A partir dessa pergunta, você tendo a resposta, tudo se esclarece. Agora, se você tiver uma ideia errada de quem é Deus, você vai construir uma vida completamente distorcida. Se você não entender quem é Deus, você não vai entender quem você é. Você não vai conseguir compreender quem o teu próximo é e o que ele representa para você. A tua ideia de vida vai ser completamente distorcida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos lá ao livro de Romanos, capítulo 8.
Um dos capítulos, para mim, mais poderosos da Bíblia. Se eu poderia dizer isso, eu vou dizer que Romanos 8 é uma loucura. O livro de Romanos é muita substância. O capítulo 8, então, é uma doideira. Romanos 8, a partir do versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, preste atenção, somos também herdeiros. Herdeiros de quem, queridos? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor, revela, Pai. Revela, Senhor, ao nosso coração a profundidade disso. Revela, Senhor, quem Tu és. Revela, Senhor, na profundidade daquilo que Tu és e na profundidade daquilo que nós precisamos entender quem Tu és. Como fundamento, como alicerce, como base, como estrutura da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa jornada. Eis-nos aqui, Senhor. Faça a Tua obra em nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. É inacreditável como o Senhor vai fazendo as coisas. A Jaque, então, inicia esse culto orando o quê? O Pai Nosso. O Pai Nosso. É muito interessante porque Jesus, ao longo do Novo Testamento, todas as vezes que Ele vai orar, Ele se refere ao Senhor como Pai. 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 Até no momento de mais aflição. É claro que Ele usaria Pai, porque era Pai. Porque quando há intimidade com o Pai, no momento de sofrimento, quem que você chama é o Pai. Pai. Jesus, então, ensinando aos seus discípulos, Ele diz, olha, todas as vezes que vocês forem orar, vocês comecem assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Precisamos entender, precisamos ter a revelação e a clareza de quem Deus é. E eu estou aqui para te dizer nessa manhã de que Deus é Pai. Deus é Pai. É muito doido porque é tão profundo isso, é tão profundo. E o inimigo sabe da profundidade dessa revelação. A gente banaliza dizendo, Deus é Pai, Deus é Pai. Mas a gente não tem reações de filhos. A gente não reage e age como filhos. Então a gente, de maneira muito superficial, entendeu essa paternidade de Deus. Que hoje a gente vai mergulhar em águas mais profundas, amém? O inimigo tanto sabe da importância dessa revelação, que nessa nação, da nação da qual nós vivemos, existe uma padroeira, que é uma mulher com um filho no colo.
E é muito louco porque a palavra padroeira vem de padre, que vem de pai, que vem de paternidade. E a paternidade representada na nossa nação é uma mulher. Para você entender como é diabólico. Satanás investe nisso. Satanás investe porque ele conhece a Bíblia. A maior lacuna que tem na vida do ser humano e que provoca situações na vida adulta está relacionado à paternidade. Os presidiários, no Dia das Mães, enviam cartas, presentes, recebem. Existe todo um movimento que estatisticamente não se compara, não há o mesmo movimento, nem 10% no Dia dos Pais. A palavra de Deus, o profeta Malaquias, ele diz assim: nos últimos dias o Senhor enviará o espírito de Elias, e converterão os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A palavra está dizendo que o último avivamento será a paternidade. Aí você para pensar e fala assim: por que o profeta diz isso sobre o profeta Elias? Tiveram tantos outros profetas na palavra de Deus, o profeta Samuel, Daniel, Isaías. Por quê? A palavra diz: nos últimos dias o Senhor enviará o espírito de Elias. Queridos, porque Elias foi o único profeta que foi pai espiritual. Eliseu, o seu filho espiritual, foi muito além. Elias, a palavra de Deus registra 12 milagres do profeta Elias. E de Eliseu 24. E aí Malaquias diz: nos últimos dias o Senhor enviará o espírito de Elias. Paternidade sendo restaurada. O próprio Cristo, o próprio irmão mais velho, porque a paternidade restaurada nos faz ir além. A paternidade restaurada nos faz voar, são ombros. Elias colocou o seu filho no ombro e ele foi além. É mais alto, é mais distante. É por isso que Cristo diz assim: olha, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz, acreditando nisso, nessa cura e na revelação de que somos filhos. Baseados nessa verdade de que somos filhos, porque Ele conquistou a paternidade de Deus para nós. Somos co-herdeiros. Agora existe uma questão que tem nos atrapalhado para entender essa relação de Deus Pai. Não é novidade, vocês já ouviram isso. Mas o quanto da nossa relação com o nosso Pai terreno influencia diretamente na nossa relação como Deus Pai. Existe essa correlação que a gente faz. Eu ouvi
Muita coisa do que eu vou falar hoje para vocês aqui foram ministrações das quais eu fui ministrada pelo Luciano Subirá, Douglas Gonçalves e algumas outras palavras que ao longo do tempo sobre paternidade eu fui colecionando. E quando a gente começou essa série, eu fiz uma live, aquilo que o Senhor falou, fundamento para essa novo momento de cura, eu falei para o Jean, é paternidade. E aí a Maga, que é a nossa líder de intercessão, trouxe isso no domingo passado. Depois ela me escreveu falando, pastor, e eu falei assim, ela falou, eu sinto que paternidade é o tema que a gente precisa. E eu falei assim, não se preocupa, é exatamente isso que nós iremos falar no próximo domingo. Estava na agenda do Senhor se revelar, porque Ele quer muito que você tenha a revelação da filiação de Deus. A filiação de Deus. Então eu ouvi esse exemplo que eu achei incrível. Que então um cara trabalhou muito, suou, ele sempre teve um sonho de ser empreendedor, ele sempre teve um sonho de enfim, conquistar. E então ele suou, ele trabalhou, ele juntou dinheiro, ele falou, olha, eu vou vendo a minha casa se for preciso, mas eu quero empreender. E nesse momento ele encontrou um cara chamado Fernando. E aí ele disse assim, o Fernando chegou para ele e falou, olha, eu também sonho com isso. Eu quero ser teu sócio. Vamos abrir junto esse negócio, vai dar certo. E aí ele confiou e falou, vamos. Passado alguns meses, o Fernando deu um golpe nele. E ele perdeu absolutamente tudo. A casa, todo o esforço. Foi tudo a ruína. Foi horrível. Foram anos e anos e anos para se recuperar desse golpe. E aí, depois de muitos anos, ele não desistido, ele falou, olha, eu não posso viver com esse trauma, eu quero de novo arriscar, eu quero de novo empreender. Eu sempre tive um sonho de ser um empreendedor. Então ele estava pronto, prestes a abrir um negócio. De repente, chega na vida dele um outro Fernando. E esse outro Fernando, que nem conheceu o Fernando do passado, disse, olha, eu quero empreender com você. Amados, o nosso cérebro faz assim, ó, pé, 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 pé. Não existe a menor possibilidade dele empreender de novo com o Fernando. Independentemente se eles nunca se viram, não existe essa possibilidade. E infelizmente a gente está rindo aqui, mas para algumas pessoas, quando ouve que Deus é Pai, faz pem, 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 porque automaticamente associa ao pai que teve. E infelizmente nem todos conseguiram desenvolver esse papel de uma maneira saudável, de uma maneira que deve ser por vários motivos. E principalmente porque ele não teve a mesma oportunidade de você, de estar sentado aqui e aprender a ser um pai de verdade. Por isso que o intuito não é procurar culpados, o intuito é encontrar a cura. Então a gente vai desvendar algumas coisas aqui. E a gente vai falar de alguns tipos de pais recorrentes. E nós vamos falar de alguns tipos de filhos recorrentes. Para a gente entender um pouco mais como é que funciona isso e a dificuldade que a gente tem muitas vezes de nos relacionarmos com Deus como nosso Pai.
Existe o pai autoritário, é aquele pai exigente, é aquele pai que quer ver resultado, é aquele pai que só te chama pelo nome para dar bronca, porque fora isso você então ele fala, Gianfranco. Gente, ele chama Gianfranco e além dele se chamar Gianfranco é tudo junto, é muito estranho. Não é Gianfranco. E eu me lembro que quando a gente começou a namorar, eu que falei para ele, você já percebeu que o teu nome é estranho? Ele, sério? Eu falei, é porque eu sempre vejo Gianfranco separado, Giancarlo, mas o teu tudo junto. Ele falou, nossa, é mesmo. Tipo, demorou para ele entender, assim, uns 17 anos, que o nome dele era diferentezinho, assim, sabe? Mas enfim. Gianfranco, cadê tal coisa? Então é sempre naquele tom de exigência, mas quando não está exigindo é menino. Ô menino, pega aquilo lá para mim. Ô menino, faz isso ali. Ô menino, já não mandei não sei o que lá. Intransigente, não se relaciona. E esse quando descobre que Deus é pai, imagina um pai que só quer ver resultado. Um pai que só chama na chincha. Um pai que só quer cobrança. E aí não é um pai tão interessante. Existe um outro tipo de pai que é o contrário do pai autoritário. É o pai permissivo. Deixa tudo, é aquele pai que libera tudo, é aquele pai que os seus amigos olham e falam, meu Deus, quem me dera ter um pai que nem o teu. Porque é um pai que está tudo liberado, ele não está nem aí com nada, você vai, você volta a hora que quiser, está com quem quiser. Sabe, é um pai que libera tudo. E de repente você vai se relacionar com Deus e você acha que está tudo bem fazer qualquer coisa. Porque no final da história tudo vai acabar em pizza mesmo. Eu acho que no final, sabe, quando chegar lá naquela história de juízo final, o Senhor vai falar, enganei vocês, está tudo liberado, pode entrar. Porque é um pai permissivo, então é muito difícil você olhar para esse pai e se sentir desafiado em alguma situação que você precisa melhorar, que você precisa crescer, que você precisa amadurecer. Tem um tipo de pai que é ausente. Ele não existiu. Esse foi o meu. Ele simplesmente não existiu. Eu conheci meu pai aos 18 anos. Vou fazer um parênteses aqui. No primeiro culto eu contei o meu testemunho de como foi esse encontro com meu pai, de como desenrolou essa história quando eu o conheci aos 18 anos. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão não vou conseguir terminar a palavra. Mas o que eu vou fazer é, eu vou cortar um pedaço do meu testemunho e eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Então vocês vão poder conhecer a história que eu tive com meu pai quando eu me encontrei com ele pela primeira vez aos 18 anos e como essa história se desenrolou. Tá bom? Mas então existe esse tipo de pai. Ou ele não existiu, ou ele foi ausente. Ele estava, mas ele não era. Ele não fez, ele não participou. Um pai indiferente. E essa realidade de pais assim, o ausente, o indiferente, o permissivo, o autoritário, ele gera características de filhos. E é muito doido porque a gente vive realidades de filhos, muitas realidades de orfandade com pais existentes. Quando a gente estudou, a pastora Sheila trouxe de maneira muito incrível a parábola do filho pródigo, e ela fala da vida do irmão, do irmão mais velho. Ele tinha uma mentalidade de órfão.
Porque o filho órfão trabalha para ter salário. O órfão, ele tem essa mentalidade, ele trabalha para ter salário. O filho trabalha porque tem herança. Porque tudo que ele tem, que o pai tem, é dele. Quando o pai olha para o filho mais velho, que começa a questionar, ele fala: filho, mas tudo aqui é teu. Você está preocupado com um cabrito? O órfão está preocupado com a paga, porque ele pensa que trabalha para Deus, mas o filho que é herdeiro trabalha com Deus. Ele não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. E faz toda a diferença. Então essa orfandade vai gerando características em nós como filhos. A primeira característica que ontem a Fernanda trouxe com muita unção, com muita graça, com muita sabedoria, e é incrível ver o movimento do Espírito Santo e a urgência que ele tem em nos tratar nessa temática, porque o tema de ontem foi identidade em Deus. Uma das características dessa orfandade é perdemos a nossa identidade, não temos identidade. Se não temos identidade, não temos propósito, destino, não entendemos o que estamos fazendo aqui, quem somos nós? Quem somos nós? A primeira pergunta muito importante para se fazer na vida é quem é Deus. A segunda pergunta muito importante para se fazer nessa vida é quem eu sou. Porque isso está relacionado à tua identidade. E a Fê ontem explicou falando assim, olha, não tem nada a ver com quem eu tenho, com o que eu tenho, aonde eu estudo, com quem eu sou casado, de quem eu sou filho terreno, porque tudo isso, sabe, aonde eu trabalho, não me define, porque eu posso sair, eu sou casada, eu estou namorando, mas isso não me define, porque isso pode deixar de existir. O que vai definir a nossa identidade é aquilo que a gente entende, presta atenção, do Criador, daquele que nos criou, daquele que nos forjou, daquele que planejou a nossa existência. O que Ele diz quem nós somos, é o que nós somos. Olha que incrível isso. Quando o Senhor então, em Gênesis 1, fala de toda a criação, e aí quando ele cria todas as coisas com a palavra, a palavra tem poder, mas a única coisa que Deus se envolve para criar, que Ele põe a mão, que Ele se relaciona, é quando Ele faz o homem, e Ele se envolve, Ele faz o homem, e quando Ele termina de fazer o homem, Ele diz assim, olha, até agora tudo que eu fiz foi muito bom, mas essa é a minha obra-prima. E ele diz assim, porque o homem foi feito à nossa imagem e semelhança. Presta atenção nisso, a nossa imagem. E é lindo, né? Porque quando no Gênesis, capítulo 1 do livro, o Senhor vem já de cara testificando a Trindade, porque Ele não diz assim, eu fiz a minha imagem e semelhança, mas Ele diz assim, eu fiz a nossa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ali presente, nos formando, nos gerando. A palavra identidade, olha isso, eu falei para os jovens, foi um spoiler de ontem para eles, porque não dava para não falar.
A palavra identidade vem de origem no grego de idem, que é igual. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Identidade é igual. Que então, por que a primeira pergunta é a pergunta mais importante? Quem é Deus? Porque nós precisamos entender quem Ele é, porque nós precisamos ser como Ele. A palavra dade, do identidade, vem da palavra original qualidade. Então está dizendo assim, olha, não é uma cópia barata, não é uma cópia qualquer, não é igual paraguaio, não. Não é xing-ling, não é réplica. É com qualidade. Porque só produto original tem qualidade, não é? Quando você vê um selo original, você sabe que tem qualidade. E é assim o Senhor. Então, a nossa identidade é a imagem original, verdadeira. Idem, como Ele. Que está lá desde o primeiro capítulo da sua palavra. Sabe por que está no primeiro capítulo? Porque é fundamental. Porque é fundamental. Um grande exemplo de pai que nós temos na Bíblia foi Abraão. A palavra de Deus diz que esse homem amava esse filho. Amava demais. E o Senhor então falou, você ama muito, então pega ele. E leva ele. E sacrifica ele. E o pai que ama é um pai que leva para o abate. Um pai que ama é um pai que leva para o matadouro. Um pai que ama, ele não se conforma com a meninice do filho, porque Isaac saiu daquele lugar, ele chegou um menino, mas ele saiu de lá um homem. Eu vejo na minha casa com o Bento, porque o G tem uma dinâmica muito diferente com o filho homem da filha mulher. Ele é muito mais exigente com o menino. E aí a mãe, o tempo todo, ele quer comida na boca, eu dou. E ele fica doido comigo. Para de dar comida na boca do menino. Todas as fases que ele precisa crescer e amadurecer, ele tem a presença do pai, mudando ele de fase. E a mãe assoprando. Mas, amados, sabe o que é muito duro? É que nós somos uma geração filhos da mãe. Filhos da mãe. O pai leva para morrer. O pai leva. Número 1, filho então, da orfandade, não tem identidade. Número 2, tem filhos que se sente deslocado, sente que não pertence. Parece que não tem um grupo que ele se sente aceito. Porque ele não teve a segurança de um pai. Ele não teve um pai afirmando, um pai presente, um pai direcionando, um pai levando para o matadouro, um pai confrontando. Em Salmos 27:10 diz, mesmo que seu pai e mãe te abandone, eu nunca vou te abandonar, porque Deus Pai, Ele é abrigo. Ele é abrigo.
Existe um terceiro tipo de filho que ele tem, preste atenção, uma fome emocional constante. Ele precisa de aplausos, ele precisa de afirmação, ele precisa de pessoas dizendo: você é demais, você é muito bom, porque ele é carente. Porque não teve um pai que, quando desafiou e ele venceu o desafio, falou: meu garoto, você conseguiu, é isso aí. Não teve um pai que desafiou: filho, você vai conseguir. Vamos lá. Não, pai, eu estou com medo. Você vai conseguir. Eu estou aqui, eu te respaldo. Eu estou junto. E nasce, cresce sem isso, e há um buraco nas emoções. Um buraco que reflete em várias características. Mulheres, meninas com autoestima baixa, porque também não teve aquele pai para afirmar quão preciosa você é. E tenta buscar nos relacionamentos e nos homens essa afirmação e se machucam. Se machucam. Um buraco na alma. Uma fome de afeto. Porque não teve um pai. Mas a palavra de Deus diz que Ele é amor. Que esse Deus Pai é a fonte de todo amor. Que Ele é a fonte de toda afirmação. A palavra dEle nos afirma o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama. É um pai que fica ali esperando o filho voltar. E quando o filho se aproxima, ele levanta as vestes e não está nem aí para o que vão falar e que vão pensar. E ele sai correndo em direção do filho. Porque ele ama demais. Ele ama o que está dentro de casa. Ele ama aquele que decidiu ir embora e abandoná-lo. Ele ama. É um pai que não depende daquilo que somos e da nossa performance e do que vamos oferecer e ser para nos amar. Ele decidiu nos amar primeiro. Agora, Ele é pai. Ele dá colo, Ele incentiva, Ele motiva, mas Ele ensina, Ele desafia, Ele repreende. Ele é completo. Existe um outro tipo, uma outra característica de orfandade que é gerada em nós, que é ver a vida a partir da escassez. Não teve um pai que provesse, não teve um provedor. Teve um pai violento, um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe. E a lente da vida é uma lente de escassez. Sempre disposto a olhar o lado ruim das coisas. Podem ter 10 coisas boas acontecendo, se tiver uma ruim, é nessa que vai se fixar todo o sentimento. Você pergunta, como é que foi lá?
foi legal, mas é uma percepção muito negativa da vida. É o tempo todo na expectativa de que alguma coisa vai dar errada. Esse é o sentimento do rejeitado. Uma outra característica é aquele que se sente sozinho. E não que só se sente sozinho, mas tem um sentimento de solidão e abandono e cultiva isso. Geralmente os introspectos são mais assim. Existe uma desconexão nos relacionamentos, nas emoções. Pessoas mais frias, mais desconectadas, não emocionalmente ligadas ou vinculadas a alguém. E geralmente esse tipo de pessoa teve o pai de maneira abrupta tirado da vida. Geralmente o pai morreu na infância, na adolescência. E essa pessoa tem dificuldade, geralmente são pessoas que têm dificuldade de concluir as coisas na vida. Começa e não termina, começa e não termina, começa. Sabe por quê? Porque um ciclo muito importante da vida parou antes de ser concluído. Rompido, arrancado. O pai, de repente, essa figura é tirado da vida. Uma sensação de abandono é gerada. E aí o Deus Pai, João 15:20 diz assim: eu tenho vos chamado de amigos. Em Romanos 8, relendo de novo para vocês, prestem atenção, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. A Jaque na abertura falou de Romanos 8 também. Versículo 19 diz assim, mesmo capítulo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. A partir do momento da nossa vida, como indivíduo, a gente receber a paternidade de Deus, da gente decidir perdoar todas as debilidades dos nossos pais, perdoar e dizer assim: Senhor, eu assumo a tua paternidade. Eu não quero ter características mais na minha vida de um filho, de um pai humano e falho. Eu quero ter ações e reações do teu filho, porque tu és perfeito. Porque tu és bom, porque tu és aquele que tem a capacidade de preencher, de anular com toda maldição, com toda desgraça, com toda realidade de abandono, de falha, de falta.
Ele pode, Ele quer. Essa é a proposta, desde o fundamento, desde a fundação. A proposta dele é nos fazer sua imagem e semelhança. Filhos, filhos. Sabe, Apocalipse diz, olha, eu bato a porta, aquele que abrir, eu prepararei uma ceia. Sabe por quê? Na casa do Pai há abundância, há uma ceia, há fartura, há um lugar de honra, a mesa do Pai. O Pai nos convida, Ele não quer que a gente esteja lá comendo das migalhas, não. A minha rejeição de paternidade foi dura. Quando eu fiz 10 anos, a minha mãe estava na cozinha preparando o meu bolo para o meu aniversário de 10 anos na casa da minha tia. E eu fui entrar na cozinha e peguei uma conversa. E eu fiquei ouvindo atrás da porta. Porque quando eu ouvi minha mãe falando, eu liguei para o Luiz, pai da Juliana, eu parei. Nunca tinha visto meu pai. Não sabia quem ele era, a cara que ele tinha, absolutamente nada. Minha mãe engravidou, eles namoravam há pouco tempo. Meu pai é argentino e ele sumiu, foi embora, abandonou ela. Pouco tempo depois ele se casou, porque na verdade ele já se relacionava com essa outra mulher. Então, minha mãe foi uma mãe solteira, sozinha, batalhadora, uma infância muito dura e difícil por não ter um pai. E no meu aniversário de 10 anos, então, minha mãe lá preparando o bolo, falou, liguei para o Luiz. Maria, deixa eu te contar uma coisa, liguei para o Luiz. E falei para ele assim, Luiz, tua filha vai fazer 10 anos essa semana. Faz 10 anos que tua filha pergunta quem você é, quem é você, ela vira e mexe, quer saber do pai. Aí ela olha para minha tia e fala assim, sabe o que ele me respondeu? Se ela esperou 10 anos, ela que espere mais 10. E aquilo, gente, entrou como uma seta no meu coração. Eu me lembro que naquele aniversário eu não conseguia interagir. Era criança, era prima, era bolo, era festa, mas o que estava em mim, o que estava dentro de mim era muita ferida, era muita dor. Gerou uma dor muito grande aquelas palavras. E eu fui crescendo e na minha adolescência aquilo foi pegando. Eu me lembro de muitas vezes sair da sala de aula e ir para o banheiro chorar. E eu sabia que meu pai tinha casado, que ele tinha 4 filhos e aquilo doía dentro de mim. Uma vida tão solitária, tão sozinha, porque quem é filho de mãe solteira sabe que perde a mãe também. A minha mãe tinha que fazer o papel do pai, eu não tinha mãe, eu nunca tive uma mãe para cozinhar para mim, minha mãe nunca conseguiu ir numa reunião escolar, nunca. A minha mãe nunca checou se eu estava conseguindo fazer a matéria ou não, porque ela tinha que ser o pai, ela tinha que trabalhar, ela tinha que sustentar, ela tinha que ralar. Eu falei aqui com as mulheres, a primeira vez que eu andei de avião sozinha na vida, eu tinha 6 anos, minha mãe me enfiou dentro de um avião para eu passar férias na casa de um tio, porque não tinha o que fazer comigo. Amados, eu me sentia tanto um peso, eu me sentia tanto um acidente, eu me sentia tanto um problema, que eu, em público, eu já falei isso aqui, chamava a minha mãe pelo nome. Eu só chamava a minha mãe de mãe dentro de casa. Imagina uma criança pequena, muito pequena. Eu me lembro disso assim, 4, 5 anos. Com esse entendimento e chamando a mãe pelo nome, porque eu não queria que ninguém soubesse que minha mãe tinha um filho. Porque se as pessoas soubessem que ela tinha um filho solteiro, ela ia ser rejeitada, ela não ia poder casar. Então no mercado eu falava, Paula, nos lugares eu chamava ela pelo nome.
Eu era uma criança que nunca exigi nada, nunca pedia nada. E eu me lembro que o gosto da minha mãe era um gosto terrível, era muito ruim, assim, muito diferente do meu. Uma vez ela escolheu um conjunto para mim de moletom, e eu nunca vou esquecer isso, eu falei no culto das 8, era uma calça de moletom vermelha e uma blusa de moletom azul marinho dos Transformers. Era de menino, e ela achou lindo. E eu me lembro que eu vestia aquela roupa e ela cortava ainda meu cabelo. E eu nunca falava nada. Eu falava, meu Deus, eu estou um piá. Eu estou um menino. Não, naquela época eu estou um menino, porque eu nem sabia que a palavra piá existia. Eu estou um menino. Mas eu saía do vestiário, ai filha, que linda. E eu fazia. Uma vez ela fez uma saia toda pregueada para mim, até o pé, uma criança com uma saia de prega longa. Ai, coisa mais linda, filha, tá demais. Eu não tinha coragem de contrariar absolutamente nada, porque eu já me achava um peso. Eu já achava um peso ela ter que gastar comigo, eu achava um peso a minha existência. Eu tive muitos pensamentos de morte na minha infância e adolescência, porque eu realmente me achava um peso. E quando eu me converti, aos 14 anos, porque eu fui para a igreja muito cedo, mas eu dormia nos cultos, era tradicional, eu não entendia nada, eu não estava lá, era religiosinha, pequena religiosa. Mas uma vez eu entrei numa igreja, numa comunidade, e eu me lembro desse dia que eu olhei o povo louvando, adorando, de mãos erguidas, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu falava, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a sentir a presença de Deus e eu chorava, porque eu sentia a presença de Deus invadindo a minha vida. Invadindo a minha vida. E começou então um processo, amados, de cura nessa paternidade. Começou então um processo de Deus se revelar como Pai. E Ele dizia para mim, você não é um acidente, você não está aqui por um acaso. Eu te planejei, eu projetei os teus dias, eu te teci no ventre da mãe, assim como está em Salmo 139, eu te teci, eu te desejei. Ainda que teu pai, que a tua mãe te abandonem, eu decidi a tua existência e há propósito para ela. E amados, eu vou dizer algo para vocês. Quando eu digo que a cura é só o começo, porque hoje, de verdade, não existe resquício dessa história na minha vida. Eu não sou aquela menina. Toda aquela dor foi sanada, toda aquela dor foi curada, todas as características de um rejeitado saiu, foi embora. Quem me conhece de perto sabe que eu sou a mimada do Pai. Eu sou mimada por Ele. Ele me mima em todos os detalhes. Em todos. Em todos. Ele me mima, Ele me mima. Ele restaurou a minha sorte, Ele restaurou a minha história, Ele restaurou a minha vida. Ele restaurou os meus medos, as minhas aflições, as minhas angústias. Ele me afirmou, Ele falou, filha, eu sou teu Pai. E hoje Ele está aqui dizendo, vocês são filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Oh Deus. Ele é Pai, Ele cuida, Ele se preocupa, Ele quer se revelar.
Ele quer se revelar. Você pode ter dúvidas, questões, mas se Deus é Pai, por que eu sofri? Queridos, Ele não queria que você sofresse. Ele não queria que mal nenhum acontecesse a você, porque Ele é amor. As pessoas decidem. As pessoas têm o livre-arbítrio, as pessoas têm a escolha de se distanciar dEle. E quanto mais a gente se distancia dEle, mais ruim a gente se torna. Terrível o pecado que Ele pode fazer nas nossas vidas. Mas Ele sente por tudo isso, porque nunca foi plano dEle. E a palavra de Deus diz que Ele amou então o mundo de tal maneira que deu o primogênito, o unigênito, o único filho que Ele tinha, para morrer em amor a nós, para que Ele fosse o primeiro de muitos filhos. E nós fomos então adotados através da obra da cruz. E hoje o Senhor, aquele que confessa, aquele que reconhece a obra da cruz, deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho. E é tão fundamental que a gente entenda isso. Não dá para a gente ter de amuleto o nosso histórico e as debilidades mais. O Senhor não quer mais que a gente use. Entenda, a tua dor ela é legítima. A tua história é real. Assim como a minha história foi dura e difícil. E não se compara à história de muitos aqui, que foi muito pior. Muito pior. Mas dor e tristeza a gente não mede, cada um sente. Então eu não estou aqui ignorando a dor e o histórico e a história de ninguém. Eu estou aqui para dizer que chega da gente ser vítima dessa história. Chega da gente reagir de acordo dessa história. Se tem um Deus maravilhoso, perfeito, dizendo: eu quero me revelar como seu Pai. Eu quero. Se coloca de pé. Oh, Jesus, eu quero convidar toda a equipe de louvor aqui. Permita que o Espírito Santo agora rasgue. Olha, eu vou te falar uma coisa, queridos. De repente você teve um pai maravilhoso. O teu pai é ótimo. O teu pai é um homem curado. O teu pai é um homem que conhece o Senhor. É maravilhoso, porque aí você fala assim: meu Deus, eu sou agraciada com 2 pais. Um pai terreno maravilhoso e um pai celestial maravilhoso. E isso é maravilhoso. Agora tome cuidado, porque de repente, porque você tem um pai tão maravilhoso terreno, você se sinta constrangido de receber Deus como teu pai. Porque pode gerar uma sensação de que você está traindo o teu pai terreno. E eu quero te dizer algo nessa manhã. O Senhor precisa ocupar o lugar que lhe deve na sua vida. Ele precisa. E Ele quer nessa manhã se revelar como esse Deus Pai que te pega no colo e que trata as tuas feridas, que trata as tuas debilidades de filho. Ele quer te ensinar de novo, a fazer de novo. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é nascido no Espírito é Espírito. E vem no Espírito, porque é uma paternidade espiritual, de uma realidade espiritual. Por isso que a palavra fala assim: as velhas coisas se passaram e eis que tudo se faz novo. A partir dessa revelação. Deixa o Espírito te ministrar agora.